Podemos assentar, meus amados irmãos em Jesus Cristo. Nós estamos hoje nessa liturgia da palavra, vendo detalhes sobre a vida de oração. Se a gente fosse dar um tema, as leituras bíblicas desse domingo seria a oração. Primeiro, a gente ouviu a primeira leitura da missa de hoje, como Abraão fez uma oração de intercessão pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Eram duas cidades perdidas. E qual era a oração de Abraão? Era para que Deus não destruísse os ímpios e os justos juntos. Que Deus fizesse uma separação. Que Deus não desse o mesmo fim a quem é bom e a quem é mau. E Deus honra as suas promessas. Deus, Ele não decepa junto o joio e o trigo. Ele espera ambos crescerem e a colheita é feita na separação. Joio e trigo, meus irmãos. Mas o mais importante é a gente saber como Abraão rezou diante de Deus, pedindo que o Senhor não esqueça essa promessa. Que Ele honre a vida dos justos. Que Ele honre até o fim a vida de quem vos foi fiel. E aí chega o Evangelho. O Evangelho é sempre Jesus como mestre de oração. O Evangelho de São Lucas começa com uma frase: Jesus estava rezando num lugar. Essa frase é muito importante, porque se Jesus precisou de rezar, muito mais precisamos nós. Muito mais precisamos nós. E aqui tem outro detalhe importante. Depois dessa frase, o evangelista diz assim: quando ele terminou, um dos discípulos disse: Mestre, nos ensine a rezar. Olha que interessante. Eu já encontrei pais que disseram assim: Padre, o meu filho não reza, eu não sei o que eu faço. E eu respondi assim: seu filho já lhe viu rezando alguma vez? Porque a melhor forma de você pedir ou de você ensinar seus filhos a rezarem é você rezar. Quando foi a última vez que seus filhos lhe viram rezando? Eu já vi meus pais várias vezes. Nós podemos até um dia esquecer de rezar, mas nunca esqueceremos que nossos pais e nossos avós rezavam todos os dias. Eu posso não fazer por preguiça, mas não por falta de exemplo. Entenderam, sim ou não? Por isso, meus queridos pais aqui presentes, queridos irmãos, se vocês querem que seus filhos cresçam, homens e mulheres de oração, primeiro vocês precisam ser. Porque o apóstolo só pediu que Jesus ensinasse, porque ele viu Jesus rezando não uma nem duas vezes, mas todos os dias. A oração para Jesus não era só um sacrifício, era um ato de amor. Porque oração é conversa com Deus. E às vezes você não fala nada, você simplesmente está na presença dele. Várias e várias vezes você pode se colocar diante de Jesus sem falar nada, sem pedir nada. E a gente se coloca na presença em oração, não é só para eu ver Jesus, é para que Ele também me veja. Ele me veja. É como se você dissesse assim: olha, eu estou aqui, cansado, trabalhei a semana inteira, trabalhei o dia inteiro, mas eu estou aqui. É um gesto de amor. O contrário também é verdadeiro. Quem não encontra tempo para rezar, na verdade é falta de amor, meus irmãos. Se a gente quiser ser verdadeiro, essa é a verdade. Tempo é questão de amor. Quem ama encontra tempo, sabia disso? As senhoras que são aqui casadas, eu duvido que a senhora aceitaria casar com seu esposo se no tempo de namoro ele não dedicasse tempo para a senhora.
Ele poderia fazer as maiores declarações de amor, poderia te dar 3 apartamentos, 5 carros, mas se Ele não tivesse tempo para você, você não acreditaria nesse amor. Porque tempo é questão de amor. Vamos repetir isso? Tempo é questão de amor. Quando a gente ama, a gente dá um jeitinho de encontrar tempo. Isso se aplica à vida de oração. E eu não estou falando de longas horas de oração, não. Não é a quantidade, é a qualidade, a profundidade da sua oração. Isso é muito mais importante. É claro que, como já me sucedeu, de eu ir aqui para a minha capela privada diante de Jesus e disse: eu só saio daqui quando o Senhor me der essa graça. Quando o Senhor me der uma luz, que eu não sei o que fazer nessa situação. Só vou sair daqui do Santíssimo quando o Senhor me der uma luz, sabedoria. Então, meus irmãos, rezar é estar na presença de Deus. E não necessariamente para pedir coisas, porque Deus não é mercado. É no mercado que a gente vai só quando está precisando de algumas coisas. Deus não é mercado. A gente não vai para Deus só quando a gente está precisando das coisas. A gente vai para Ele por uma questão de amor, é diferente. E quando a gente ama, a gente gosta de estar do lado da pessoa, sim ou não? Quando a gente ama alguém, a gente gosta de tudo relacionado a esse alguém. Olha, esse cachorrinho aqui é da pessoa que... Eu amo esse cachorrinho. Esse gatinho aqui é da pessoa que... Eu amo esse gatinho, olha que gatinho lindo. Tudo que diz respeito à pessoa que eu amo, eu acabo gostando também. É assim nas coisas com Deus. Falou de igreja, eu gosto. Falou de missa, eu gosto. Por quê? Eu amo a Deus. E tudo que se refere a Ele, eu amo também. O contrário também é verdadeiro, meus irmãos. Se vir a missa é tão pesaroso e tão ruim para você, cuidado, porque o seu amor a Deus também é fragilizado. E nem adianta me dizer que ama a Ele se não gosta de vir na casa dele. Eu não acredito nesse amor. Não acredito. Porque quando a gente ama alguém, a gente gosta de estar na casa desse alguém. E tudo que se refere a esse alguém eu gosto. Eu gosto. Porque esta pessoa que eu amo, que é Deus, tudo que diz respeito a Ele me agrada. Você está entendendo isso, sim ou não? Padre, mas eu ainda não consigo esse amor. Lute. Porque a oração também é esforço. Não é como beber água, não. Oração é luta. Muito mais fácil é virar para o lado e dormir. Ou então, aquele tempo que você poderia passar em oração, vai beber, vai para as drogas, é muito mais fácil. Por isso, meus irmãos, rezar é uma luta. Vamos repetir isto? Rezar é uma luta, não é coisa fácil. Por isso que eu disse que é questão de amor. Por isso que eu disse que é questão de luta, para estar do lado da pessoa que nós amamos, que é Deus. E mais um detalhe importante: a oração, quando verdadeira, ela tem 3 características, gravem bem isso. Primeira grande característica de quem reza de verdade: ela está bem consigo mesmo. Porque quando a gente reza, a gente entra em contato com o íntimo de nós, sabia disso? A gente mergulha em nós mesmos, olha que beleza. Porque o mundo de hoje não dá tempo de você fazer isso. É tanta coisa para fazer e para se preocupar, que não fique esperando sobrar tempo para você fazer isso. Se você não criar o tempo, não vai chegar esse tempo para você. As coisas importantes da vida, a gente faz não é quando sobra tempo. A gente que tem que criar o tempo, está entendendo?
A gente que tem que fazer o tempo, não é esperar as coisas acontecerem. Se você acha que a vida de oração é importante, não espere sobrar tempo na sua vida. Você tem que criar o tempo. Então a primeira característica de uma pessoa que reza, ela está bem consigo mesma. Isso não significa que não tenha problemas. É que ela está em paz, apesar de todos os problemas. Segunda característica, e essa às vezes a gente se esquece, até nós que estamos dentro da igreja, inclusive o padre. A pessoa que reza de verdade, ela se relaciona diferente com as pessoas. Ela começa a encontrar Jesus nas outras pessoas. Não é possível que uma pessoa reze e continue vingativa, violenta, sanguinária, destilando ódio contra o próximo. Não. Essa reza eu não acredito. Esse Deus eu não acredito. Eu acredito no Deus de Jesus Cristo, que depois de rezar, apanhou, mas não bateu. Morreu, foi morto, mas não assassinou ninguém. Foi ofendido. Jesus foi ofendido, sim ou não? Várias vezes, mas não ofendeu ninguém. Eu acredito nesse Deus, Deus de Jesus. O resto para mim é balela. Porque a oração verdadeira me transforma, até no meu relacionamento com os outros. Meu querido irmão, vir para a missa, mas para continuar tratando sua esposa no pé, eu não acredito nessa missa, não. Eu não acredito nessa comunhão da senhora que vem e continua maltratando, sendo vingativa, sanguinária. Essa oração não tá valendo. Ou então você não está rezando ao Deus de Jesus Cristo, que é o Deus de amor. Então a segunda grande característica de quem reza é a mudança no relacionamento com os outros. E a terceira e última grande transformação é a minha relação com Deus. Eu começo a gostar de rezar. A oração deixa de ser para mim aquela coisa difícil, pesarosa, que eu não gosto, que eu pego e já começo a dormir. Não, a oração se torna para mim um momento que eu fico feliz. É um momento gostoso, é um momento prazeroso. Vir à missa acaba sendo um ato de carinho, de amor. É como se eu dissesse, olha, tanta coisa importante, mas a missa para mim eu não falto, porque para mim é um gesto de amor. E você começa a gostar de vir à missa. Então, recapitulando, a oração, quando é verdadeira, me deixa bem comigo mesmo, com os outros e com Deus. Então, se você quer saber se a sua oração está sendo eficaz, você vai precisar sempre analisar, eu chamo assim essas três peneiras que vão lhe caracterizar. Outra coisa importante, a oração também é como um alimento. Eu dizia hoje na missa das crianças de manhã, que o filho quando chega em casa depois da escola, depois do trabalho ou do estudo, ele chega tão cansado que ele diz, minha mãe, hoje eu não vou comer nada, vou dormir. A mãe diz, não, você não comeu nada, mas eu não estou com fome. Mas você precisa se alimentar. A mãe não faz isso, sim ou não? Ou é só a minha que faz isso? Por que ela faz isso? Porque o corpo precisa do alimento. O que é uma pessoa com anemia? A pessoa anêmica, ela fica desanimada, sim ou não? A pessoa anêmica, ela enfraquece, pega qualquer tipo de doença, sim ou não? Sim. A mesma coisa é a pessoa que não reza, não vem para a missa, não se confessa e nem comunga. Qualquer doença espiritual pega ela. E rapidinho ela desiste das coisas. Qualquer tribulação ela cai e não levanta. Fica caída. Quer saber por quê? Está anêmica espiritualmente falando. Falta missa.
falta terço, falta Bíblia, falta comunhão, falta confissão. E não venha só quando você quiser e quando gostar, não. Venha até sem gosto. Lembre-se da comida que sua mãe lhe oferece, tá? Ela sabe que você precisa até quando você não quiser. E aí, meus irmãos, eu lembro que irmã Dulce, ela viveu anos da vida dela se alimentando com uma banda de maçã. É tanto que na primeira vinda do Papa João Paulo II, São João Paulo II ao Brasil, ela estava ainda deveras forte, mas na segunda vinda ela já estava de cama. Ela estava no leito já, quase que morrendo. É tanto que as pessoas, nossa irmã, o Papa vem visitar a senhora aqui no hospital. Ela estava com terço, rezando, ela olhou para as pessoas e disse, ai que bom. Tipo assim, ela já estava vivendo aqui na terra como se no céu, né? Isso significa uma pessoa forte espiritualmente. O corpo estava frágil, mas espiritualmente ela estava forte. Mulher de oração, de comunhão, de missa, de rosário. Não era qualquer tristeza que ia derrubar uma mulher dessa. Não era qualquer desafiozinho da vida que ia deixar uma pessoa dessa depressiva, arruinada. Mas eu conheço marmanjos, marmanjas, que uma derrota fez ela cair no chão e está até hoje lá, não levanta, porque não tem forças, não se alimenta espiritualmente. Dá nisso, meus irmãos. Por isso, seja qual for a doença espiritual, seja ansiedade, seja depressão, seja qual for a dificuldade, tem remédio, tem comida, tem alimento espiritual que pode nos levantar. E para concluir, hoje, nesta Santa Missa, você pode sair daqui pensando, Senhor, será que eu estou fraco espiritualmente? Não me falta almoço, café, janta para o meu corpo, mas o que é que está faltando para a minha alma? O que é que está faltando para o meu espírito? Quais são esses alimentos? Porque às vezes eu me encontro tão fraco, às vezes as coisas me abalam tão facilmente, que eu não entendo por quê. Pessoas em situações muito mais difíceis que eu estão levando a vida numa boa, com ânimo, com fortaleza, apesar de tantos problemas, e eu não consigo. Pode ser, meus irmãos, que esteja faltando para você comida espiritual, alimento espiritual. Por isso, Jesus podia estar cansado como for, de rezar, ele nunca se esquecia. E várias vezes, ele foi um discípulo da madrugada. Acordava de noite para rezar. Às vezes de dia não dava tempo. Ele acordava mais cedinho. Para quê? Para não fazer nada? Não. Para se alimentar, para rezar, para não ficar fraco, para não se desfalecer em qualquer dificuldade do caminho da vida. Sempre se manteve forte. Ele é o exemplo para que todos nós sigamos o seu mesmo caminho. Amém. Creio. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.